Olá, seja bem-vindo ao canal do Pensar. Com vocês aqui, Darley Marins, em mais um vídeo da série Pensar na Espiritualidade. Hoje o título é O Pecado do Perdão. Vamos analisar um pouco essa história. Disse por aí que o primeiro passo para você atingir a espiritualidade e a iluminação é através do perdão. Perdoar as pessoas. Podemos analisar a palavra perdoar. De perfazer o caminho, ou seja, completar o caminho. Per significa total, completo. E doar, de doação. Doação total, doação completa. Então, a primeira coisa que alguém pode querer avaliar, a origem da palavra, apesar de, como quase todas as palavras da língua portuguesa, foram corrompidas, foram prostituídas ao longo do tempo. Então, o que é perdoar? Perdoar é você se doar por inteiro. Doar por inteiro para as pessoas. Qualquer pessoa. Ok? Você não tem que escolher quem você vai perdoar. Qualquer pessoa. Isso é uma questão de dicionário, questão de etimologia da palavra. Então, sim, mas qual que é o conceito de perdoar que as pessoas usam por aí? É o conceito de desculpar. E é uma palavra complicada também. Você pode imaginar que quando alguém te pede desculpa por alguma coisa, ela está pedindo você para tirar a culpa. Bom, considerando as leis universais, as 7 leis herméticas, considerando o logos dos estoicos, que tudo está em ordem, tudo está equilibrado, tudo está dentro da lei, o relógio universal funciona independente das pessoas, não há nada errado. Ninguém tem culpa. Culpa de quê? Você fez alguma coisa errada com uma pessoa? Ela interpretou como errado? Você interpretou como errado? Você cometeu uma falha com uma pessoa? Aliás, a palavra pecado, ela tem origem na palavra falta, falha. Se a gente pegar a origem hebraica da palavra pecado, ainda vamos achar errar o alvo, errar a mira, atingir algo errado. Entendeu? Então, cometer um pecado é cometer uma falta, falhar. Faltar, tá. Faltar é o oposto de estar presente. Se eu estou presente mesmo, eu não falto. E aí, a culpa pelo pecado, ou pela falta, pela falha, é atribuída ou a você ou a outra pessoa. Vamos imaginar que os pecados são perdoados por algumas instituições religiosas, né? E que são baseadas, inclusive, numa filosofia, uma estrutura fundamental religiosa, baseada no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia, onde se encontra perdoar 70 vezes 7, e também a história do não julgarás, não criticarás. Interessante. Comece a pensar sobre isso. Mas aí, com bem pouco tempo atrás, talvez nem 200 anos, a nossa instituição religiosa fundamental, ela, historicamente, eu vou colocar inclusive aqui para vocês o documento histórico, a tese de doutorado, confirmando isso que eu estou falando, as confissões dos pecados eram usadas pelo grande clero para conhecer e saber todas as faltas e as falhas de uma determinada comunidade, e assim, quem sabe ter um pouco mais de controle, e assim, quem sabe até interferir na vida das pessoas de maneira mais direta. E não me assusto se isso ainda acontecer. A questão de confessar. A pessoa fica com culpa no cartório, culpa na consciência. Ao fazer um exame de consciência, se você supostamente pecou, você supostamente está se julgando, ou alguém irá te julgar, o ser superior. Julgamento? Mas não é para não julgar?
E mesmo o ser superior ao qual se refere as religiões institucionalizadas, você pode dar o nome que você quiser, é fato também que se na hora da morte você se arrepender dos seus pecados, eles serão todos perdoados. Fato interessante. E por que então confessá-los durante a vida? Para aliviar a consciência? Então, a história do pecado é uma questão bem perigosa. Primeiro, quem está julgando o que é certo ou o que é errado? Se você esteve presente ou não? Se você faltou ou não? Se você cometeu uma falha ou não? É a sua mente? São as pessoas ao seu redor? Elas sabem os motivos? Curiosamente, coisas que a gente faz e interpreta como erradas, e isso acontece muitas vezes na nossa vida, eu diria 99 ou até mais, tá? Eu diria até 100% das vezes, um pecado que você cometeu, uma falta que você cometeu com você ou com alguém, e que você se arrependeu piamente disso, se sentiu mal, teve consciência pesada, depois de pouco tempo, alguns anos, você descobre que aquele erro, na verdade, abriu portas para você. A velha frase da vovó, uma porta se fecha, duas se abrem. Interessante, né? Então, que tal a gente definir o perdão como uma artimanha do ego, e do ego coletivo também, não só do ego individual, para manter as duas palavras dentro do inconsciente coletivo, que são o julgar ou criticar, e criticar, tanto faz. Por quê? Você tem que ser crítico para dizer que alguém fez algo errado. E se você diz que alguém fez algo errado, mesmo que seja você, você também está julgando. E aí, enquanto a gente mantém os julgamentos, enquanto a gente mantém as críticas, o perdão é necessário. Mas se você leva a sério o que o budismo fala, o hinduísmo fala, o cristianismo essênio fala, e várias outras filosofias, os estoicos também, você só pode ser atingido se você sentir que foi atingido. Frase dos estoicos, né? Você tem que pensar muito mais na questão interna do que na questão externa, nos fatos externos que você não tem controle. Então, eu acho que o primeiro passo talvez seja perdoar, para você aprender, mas perdoar de verdade, que é doar tudo para o outro. Tudo que ele está te transferindo, você doa para o outro. Todo esse mal que ele está te transferindo. E até mesmo o julgamento. Você doa para o outro, para ele. E se for com você, nós estamos falando de ego. Ego e self. Tudo bem. Agora, a partir do momento que você para de julgar os eventos e lembra que são artimanhas do ego, a partir de quê? De um suposto erro ou falha, que nada mais é do que uma perspectiva temporária e temporal de fatos do passado, quase sempre do passado, né? Porque o pecado é do passado, você carrega a culpa do passado. Então, como diria Pitágoras, né? Nos seus versos de ouro, carregar essa culpa morro abaixo pelo resto da vida, arrastando, ou morro acima, né? Arrastando essa culpa pelos eventos passados. E não estando presente. Você não está presente, você está faltando. Quem não está presente comete o maior pecado, se é que existe o pecado. Considerando que o pecado, no meu conceito, é uma artimanha do ego para manter as pessoas julgando a si próprias, criticando a si próprias e julgando e criticando os outros. Já parou para pensar que você poderia atuar feitos estoicos, ou feitos budistas, ou feitos cristãos essênios, e quando alguém supostamente te fizer alguma coisa que você criou a perspectiva, e é só uma perspectiva de que aquilo te ofendeu, você tem 4 opções, segundo o pensar. Ou você pode agir, ou você pode não agir, ou ainda, você pode reagir. E o mais bonito, segundo o cristianismo estoico e os budistas, é dar a outra face, ou seja, retroagir. Retroagir seria você fazer o contrário, retro, do que a outra pessoa está esperando.
A pessoa briga com você, te xinga, chega a ser até agressivo com você, e você diz para ela que ela tem razão e que você gostaria de aprender um pouco mais sobre o que ela está dizendo a seu respeito. Você já imaginou que tapa de luva que seria isso? E como as coisas mudariam se todo mundo que tivesse uma reação perspectiva a respeito da atitude de alguém relevasse e ouvisse a opinião do outro, ao invés de retrucar, ao invés de ficar mal, ficar ofendido, você simplesmente faz o contrário, retroage. É claro que isso não é fácil, não era nem para os estoicos, não é nem para Marco Aurélio, o grande estoico famoso, né? O imperador Marco Aurélio. Nas suas meditações, você vê que ele confessa para si mesmo a dificuldade de ser um estoico, que não se ofende com coisas externas, mas também não se alegra com coisas externas. Não sofre e nem comemora. É uma filosofia muito baseada também no budismo, no zoroastrismo e, como eu já disse aqui, no cristianismo essênio, né? Então tá aí o nosso pensamento de hoje para você avaliar quais são as possibilidades em relação ao que você pode fazer quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata. Você primeiro tem que pensar que esse maltrato, essa ofensa, não é nada mais, nada menos do que uma perspectiva do seu ego a respeito de um fato passado, um fato que ainda está sendo julgado como errado. Se você esperar um pouquinho, tá? Um pouquinho, alguns meses, alguns anos, você vai agradecer por aquela ofensa. Você também já deve ter ouvido falar por aquele maltrato. Você também já deve ter ouvido falar que algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos desafiar, para nos fazer evoluir. Que o melhor amigo é aquele que não fica só te passando a mão na cabeça, é aquele que de vez em quando te dá uns cutucões, e às vezes os cutucões, eles são agressivos. Também você já deve ter ouvido falar que existem várias maneiras, várias formas de você amar alguém. O amor, né? Que às vezes a nossa interpretação, mais uma vez, uma perspectiva do ego, nos faz criticar e julgar de forma errada que aquela pessoa está agindo em relação a você. Lembre-se, ela está agindo. Você tem a oportunidade de retroagir, inclusive ser grato de coração àquilo que você recebeu do outro. Porque, segundo os estoicos, o logos, a lei hebraica também, está tudo certo. Não existe nada de errado abaixo do céu e acima da terra. Tudo está em perfeita ordem. Segundo a astronomia, em cálculos recentes, qualquer átomo que estivesse fora do lugar, qualquer elétron, qualquer quark, qualquer bóson que estivesse fora do lugar, no início do Big Bang, no início do universo, e agora, nesse momento, o universo entraria em colapso. Você já parou para pensar que talvez se você não estivesse fazendo o que você está fazendo, não existiria esse universo? Se você não tivesse feito o que você fez? Ou se as pessoas não tivessem feito o que supostamente elas fizeram com você, você não existiria. Mas você está falando de determinismo da lei? Isso é assunto para um outro vídeo. Obrigado pela sua atenção. Dê um joinha, um like para o vídeo, se você gostou. Se não gostou, dê um dislike. Comente, compartilhe. E o mais importante, reflita. Pense fora da caixa. Pense o contrário do que você supostamente pensa. De novo, uma perspectiva. Porque nós não sabemos que tipo de pensamento você está tendo. Um pensamento sugerido externamente ou um pensamento autossugerido? É o seu pensamento ou é a programação que fizeram para você? Em você. Mais uma vez, feliz de estar aqui com você. Espero que você fique bem. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E beijo do Darley.